Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que esteja ouvindo esse vídeo. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é colaborar com a educação e o ensino profissional de alunos, topógrafos, engenheiros civis, cartógrafos, agrimensores, hidrógrafos, enfim, a todos aqueles que tenham a topografia em seus currículos. Primeiramente, quero dar as boas-vindas aos nossos novos inscritos e agradecer pelas sugestões que me auxiliam muito na preparação das aulas para que eu possa atingir o meu propósito. No último vídeo, um inscrito sugeriu que eu fizesse aulas de matemática orientadas ao cálculo diferencial e integral. Seguindo a sugestão desse inscrito, a aula de hoje já segue nessa direção e continua, mesmo assim, naquela linha do legado que Gauss nos deixou ao realizar o levantamento topográfico do Reino de Hannover, na Prússia, antiga Alemanha. Todavia, nesta aula, eu enfatizo o papel da geometria analítica, na parte assim espacial, em 3D, para chegar nas próximas aulas ao raio gaussiano, que é aquele que nós já aplicamos, vocês já aplicaram várias vezes, a média geométrica entre as seções normais principais do elipsoide. A matemática, eu gostaria assim de lembrar a todos, é uma linguagem como outra qualquer, que nos permite compreender o mundo que nos cerca e a nos comunicar com outras pessoas. Uma equação é uma forma de representar um objeto da natureza, um fenômeno da natureza, e para entendê-lo na sua plenitude, temos que dialogar com ela, temos que entender o que ela está nos dizendo. Então vamos à aula, é uma aula longa, porque seu propósito é mudar a atitude dos alunos, ou seja, que eles aprendam o que eu estou ensinando. Então vamos falar sobre a forma matemática da Terra. A forma matemática da Terra é um elipsoide e essa é uma equação. Equação que traduz a sua superfície. Qualquer ponto referido a esse sistema de coordenadas que pertença à superfície desse elipsoide, ele satisfaz essa equação. Ao substituí-lo nesses valores x, y e z, o A, o B e o C são os parâmetros desse elipsoide, o raio equatorial, 2 raios equatoriais e um raio polar, terá que dar 1. Nesse caso, esse elipsoide que tem os 3 eixos diferentes, ele é chamado elipsoide triaxial. Se o A for igual ao B, esse raio que está no equador, se os dois forem iguais, então ele já é chamado elipsoide de revolução, quando ele é formado pela rotação, pela revolução de um meridiano em torno do eixo dos Z. Então, o equador, como vai revolucionar, esse raio A vai ser sempre o mesmo. Então, essa é a equação cartesiana na sua forma normal do elipsoide de revolução, com esse eixo referido ao centro geométrico do elipsoide. É a forma mais simples de representar essa equação. Entretanto, nós sabemos que quando o eixo ao qual uma equação está referido está em outra posição, não tão particular como essa, a equação que representa aquela superfície é muito complexa, é muito mais complexa do que essa. Nessa forma que estamos vendo aí, para termos a equação de um meridiano,
nós fazemos ali, no caso, o meridiano seria formado por essa equação, x2 sobre A2 mais z2 sobre C2 é igual a 1. Quer dizer, esse plano, um plano que passasse pelo centro do elipsoide, segundo esse eixo xz, formaria esse plano cortando o elipsoide, a interseção do plano com o elipsoide formaria uma linha, uma curva. Vamos já dar nomes a essas linhas de interseção de um plano com uma superfície, e nesse caso é um elipsoide, né? E um paralelo, como seria um paralelo? Olha, o paralelo são originados pela interseção de um plano paralelo ao equador com o elipsoide. Esse plano paralelo ao equador, ele tem um certo afastamento ao plano do equador. Esse afastamento é dado pela cota z, por essa ordenada z. Então ele seria nessa forma, x2 mais y2. É só chegar nessa equação aqui do elipsoide de revolução e passar para o segundo membro o Z2 sobre C2. O Z2 é constante, o C2 também. Então, 1 menos Z2 sobre C2, como tudo é constante, vai ficar constante. Então, essa constante que está aqui vai ser o raio do paralelo. Reparem que é igual ao 1 menos alguma coisa, né? Vai ser um raio positivo. Então, essa é a equação de um paralelo. É isso que a equação está nos dizendo, e está dentro dessa ideia que eu quero passar para vocês, que as equações falam conosco. Nós temos que entender o que ela está nos dizendo. Então, vamos adiante. Agora, normalmente, em geodésia e topografia, nós adotamos para eixo polar não aquele C, mas o B. Então, a equação do elipsoide de revolução fica sendo essa. Em vez de usar aqui o C2 no eixo polar, vamos usar o B. Então, no eixo equatorial, o raio vai ser A, é uma circunferência de raio A, e o eixo polar é B. Então, essa é a equação cartesiana na sua forma normal de um elipsoide de revolução, tal como nós usamos na geodésia e na topografia. A figurinha que é representada por essa equação está aí. O raio equatorial é sempre o mesmo, A, e o raio polar, que está na direção do eixo Z, é o eixo B. As equações produzidas por seções de planos. Olha só, vamos começar a nos familiarizar com essas seções. Se nós pegarmos aqui um plano pode ser y igual a zero. O plano é um lugar geométrico de pontos. Então, um plano em que o valor de y seria sempre zero, é esse plano formado por essa reta aqui, desse eixo x, e o eixo z. Então, esse plano XOZ, ou que é o mesmo que dizer o plano y igual a zero, ele secciona o elipsoide, formando aqui, então, um meridiano. É isso que nós estamos vendo. A equação é obtida resolvendo-se um sistema de equações. É uma maneira algébrica de nós representarmos o que falamos aqui em português. Então, em matematiquês, o que em português se fala é a interseção do elipsoide com um plano que tem equação y igual a zero. Então, aqui está o elipsoide e o plano. E a interseção seria, então, um lugar que teria os pontos que pertencem ao mesmo tempo ao elipsoide e a esse plano y igual a zero. É isso que está escrito aqui em matematiquês. Então, aqui, esse x2 mais A2, x2 sobre A2, y2 sobre A2, mais z2 sobre B2 igual a 1, que é a equação em que todos os pontos que pertencem ao elipsoide satisfazem a equação, com os pontos pertencentes ao plano y igual a zero. Então, esse plano tem uma extensão infinita.
Então, esse plano, o lugar geométrico dos pontos que pertence ao mesmo tempo à superfície do elipsoide e ao plano, é a solução deste sistema. Ele é obtido resolvendo-se esse sistema, que está escrito aqui em matematiquês. A solução, então, é essa. Essa é obtida por um método chamado de substituição de resolução de sistema de equações. Então, substituindo-se a segunda equação na primeira, que é y igual a zero, então onde tem y coloca-se o zero, então a solução do sistema, pelo método da substituição, fica sendo x2 sobre A2 mais z2 sobre B2 é igual a 1, que é então a equação cartesiana de um elipsoide, nesse eixo que está aí, nesse sistema de eixos, passando pelo centro do elipsoide. Estão entendendo o que a matemática está nos falando, essa linguagem matemática? Isso é matematiquês. Então já estamos entendendo o que ela nos diz, né? E se fosse o plano x igual a zero, como é que seria o sistema e qual seria a solução do sistema? Vou deixar isso para vocês fazerem depois, dê um pause e faça. Fica sendo um trabalho de casa. Bom, agora eu vou falar para vocês um novo conceito, talvez poucos tenham visto esse conceito, como já vimos na aula passada. Essa matéria de geometria analítica no curso médio, ela é praticamente omitida. Então, fala-se de uma quádrica. Normalmente só se fala assim, em quádricas no curso superior. Em algumas escolas, antigamente no curso médio, né, falava-se em quádricas. Né? Vocês devem estar lembrados das seções cônicas, quando se faz a interseção de um cone por planos, gera-se uma curva, que pode ser uma elipse, uma parábola, uma circunferência. Às vezes até os professores de ótica, na física geométrica, abordam esse conceito. Então a equação de uma quádrica é assim como essa aqui, né? Então, ela está referida a um sistema de eixos numa posição qualquer do espaço. Então, essa fórmula aqui, em matematiquês, ela representa aqui, temos termos do primeiro grau, A, B, C, com o x elevado à primeira potência, depois D, E, F, com o x, y e z elevado à segunda potência, depois vem G, H e I, já com termos que nós chamamos de termos retangulares, que é XY, XZ, YZ. E aqui uma constante L igual a zero que representa, ela está nos dizendo que quando x, y e z forem nulos, ela existe, essa constante existe. Então ela é a menor distância que tem da origem do sistema até a superfície que está sendo representada por essa equação. E essa superfície representada por essa equação, ela tem o nome de quádrica. Então está aqui, olha, já uma figurinha, nós já conhecemos o elipsoide é uma quádrica. É uma superfície no espaço. E essa equação do elipsoide, que está aqui com esse carroção, ela está sendo referida a um sistema de eixo XY que não está no seu centro geométrico, está fora dele. Então a equação fica mais difícil, né? Você já deve ter visto, não sei se tiver oportunidade de ver, eu já fiz um vídeo mostrando isso uma vez, que uma circunferência centrada na origem do sistema é x2 mais y2 igual a r2, mas se botar ela fora do sistema, então a circunferência já fica com a forma mais complexa e aparecem esses termos retangulares. Eu ainda vou rever mais isso para recordar esses conceitos a vocês. Então uma quádrica é essa superfície no espaço tridimensional que está em x, y e z e que é traduzida algebricamente por essa equação. Se nós fizermos a translação e rotação desse sistema, do sistema de coordenadas x, y para um ponto da superfície, colocá-lo assim, por exemplo, aqui nesse ponto x, y e z, então qual será a distância do sistema de coordenadas até a superfície?
nenhuma, então por isso foi aqui o L cortado, porque essa distância já não existe, porque a origem do sistema de coordenadas está sobre a superfície. Então é isso que a equação está nos dizendo quando esse L aqui é igual a zero. Vamos adiante. Está aqui nosso sisteminha já transladado e girado, já de tal maneira, já coloquei-o aqui de tal maneira que esse eixo dos Z's ficasse numa direção normal à superfície. Se fosse assim na Terra, estaria na direção da gravidade, a direção da normal à superfície. Essa é a normal elipsoide. Eu coloquei esse sistema nessa posição porque é assim que nós vamos seguir para chegar ao raio gaussiano. Então, a nova equação da quádrica, que é o elipsoide, essa superfície tridimensional, ela fica assim, só faltando essa constante L, que é igual a zero, porque a origem está no sistema. E como a origem está no sistema, e o eixo Z é normal à superfície, há uma outra simplificação aqui nessa equação. É esse termo aqui, ax mais by mais cz, isso aqui é a equação de um plano no espaço. Então esse plano aqui é um plano tangente à quádrica, tangente ao elipsoide, e o eixo Z é normal a ela. Então, quando isso acontece, na equação da quádrica, esses termos do primeiro grau se anulam, e a equação fica então só com termos retangulares e termos do segundo grau. Isso também, escrito em matematiquês, isso que nós estamos aqui vendo assim geometricamente, isso pode ser traduzido por um sistema de equações simultâneas da quádrica e por um plano que passa pela origem, um plano tangente ali ao elipsoide, porque o eixo Z é normal. Então ficaria assim, olha, em matematiquês. Seria um sistema que teria essa equação da quádrica, essa primeira equação, e a segunda equação seria a equação desse plano tangente, ax mais by igual a zero. Então, a solução desse sistema, que vai dar, então, a equação da quádrica, cujo sistema de coordenadas está na sua origem, e o seu eixo Z é normal elipsoide, a solução é resolvendo-se esse sistema. E resolve-se também pelo método da substituição. É só substituir ax mais by igual a zero na primeira equação, que está aqui, e vamos ter então o que sobrar dessa interseção vai ser a equação da quádrica, já nessas condições. O eixo Z normal e o plano XY está tangente ao elipsoide, né? Então fica assim essa equação. Essa é a quádrica, resumindo. Esse é o plano tangente, a equação dele é essa, ax mais by mais cz igual a zero. E o sistema que estamos resolvendo é esse. Esse f de xyz é uma outra maneira de escrever essa equação toda. Podemos escrever nessa forma contrata. F de xyz igual a zero, que é essa equação toda do segundo membro, e essa equação do plano ax mais by igual a zero. É uma outra maneira em matematiquês, representar isso que estamos vendo aqui. Eu quero ver qual é a equação da quádrica referida a um sistema de eixos cuja origem está na superfície do elipsoide e cujo eixo Z, na nova posição, é normal à superfície do elipsoide. É resolver esse sisteminha, vai nos dar a equação da quádrica, a nova equação da quádrica desse jeito. Está ela aqui. E o que se fez aqui, no caso, está essa nova equação aqui, com Z, e o Z aqui, ó, fez-se dividiu-se, todos os coeficientes da quádrica foram divididos por esse coeficiente de Z.
esse A que está aqui para representar simbolicamente o que estamos dizendo é o D sobre C. O B maiúsculo é o E sobre C. E assim foi se dividindo todos os coeficientes da quádrica pelo coeficiente de Z e ficamos então com essa equação em que o coeficiente de Z é 1 e os outros coeficientes conhecidos, né, são representados assim por letras maiúsculas. Vamos produzir agora uma seção normal aquádrica. Então, a quádrica é uma superfície no espaço, né? E ela tem essa equação, é traduzida algebricamente por essa equação, como nós já vimos ali, né? Está aqui a equação da quádrica. E nós vamos, então, produzir um corte, uma seção na quadra, por um plano. Por esse plano formado por duas retas formam um plano. Essa reta do eixo X e a reta do eixo Z. Esse plano aqui, que eu representei aqui em preto, ele é infinito. Ele vai cortar o elipsoide e vai produzir aqui no elipsoide a interseção da quádrica com esse plano, vai ser uma curva. Então, olha só os termos. A quádrica é uma superfície no espaço. E a interseção é uma curva. Essa curva, produzida por esse plano normal, ela recebe o nome de cônica. Então, vocês lá na ótica geométrica, e quem viu isso no segundo grau, estão lembrados lá de um cone. O cone é uma superfície em 3D no espaço, e quando vai se cortando o cone por planos que cortem esse cone, a interseção do plano com o cone forma uma curva. Essa curva é cônica, é chamada cônica, é uma curva. Ela tem duas dimensões, é uma cônica. A quádrica tem 3 dimensões, a cônica só tem 2. Resolvendo-se esse sistema, como já vimos, o plano y igual a 0, que é esse plano xz, com esse aqui. Então, a equação da cônica, a equação dessa curva, fica sendo esta aqui, ó. É só chegar aqui nessa equação da quádrica e para resolver esse sistema, por substituição, é substituir na equação da quádrica, onde tiver y na equação da quádrica, considera-se o y igual a 0. Então esse b vai embora, aqui tem y, esse termo em d vai embora, aqui em f tem y, ele vai embora. Então a equação da quádrica formada por pela interseção dela com esse plano y igual a 0, que é o mesmo que falar o plano xz, é esta aqui, ó. Esta equação desta curva plana, porque ela está contida num plano, nesse plano seccionante, e é denominada cônica. Então vejam só, o matematiquês, quádrica é uma superfície tridimensional, cônica é uma curva contida num plano, é bidimensional. Então está ali a equação dessa cônica, dessa linha de interseção, está dita aí. Agora vamos ver a expressão do raio de curvatura de uma seção normal. O raio de curvatura. Vocês já escutaram muito falar em topografia, geodesia, raio de curvatura da seção meridiana, raio de curvatura do primeiro vertical. Então o que é na realidade esse tal de raio de curvatura? Que raio é esse? Vamos ver a expressão genérica do raio de curvatura. Então nós temos aqui, genericamente, um sistema de eixos, estamos aqui numa curva, né? No plano da tela, como se o eixo Y estivesse, nesse caso aqui, entrando pela tela aqui na origem, que seria um sistema da mão direita, girando-se o X em torno do Z, até coincidir com Y, né? Então nós temos essa curva Z igual a f de x. É uma curva que para cada valor de x tem um de z. Se nós substituirmos x aqui, que é variável independente, por qualquer valor desse eixo real, resolvendo-se essa equação, nós vamos ter um valor de z. Esse valor aqui no eixo z. Bom,
Então, se nós tirarmos aqui uma tangente a essa curva, está aqui essa tangente que forma um ângulo alfa com o eixo das abscissas. Essa tangente à curva, ela vai estar aqui. Se nós imaginarmos que essa tangente à curva vai se mover, reparem só, a tangente vai se deslocar ao longo da curva. Então, essa reta tangente vai mudar de direção. Ela vai mudar de direção. O novo eixo, o novo ângulo que a reta vai formar com o eixo do x é o ângulo alfa mais um d alfa. Ela se movimentou um pouquinho só, infinitamente pequeno. Então reparem uma coisa já aqui para entender o fenômeno. Reparem que quanto mais curvatura a curva tiver, maior será o valor da mudança da direção dessa reta tangente. Se essa curva aqui for muito fechada, a reta tangente, para continuar tangente, vai mudar muito de direção. Então isso já está ligado então à curvatura e ao raio de curvatura, porque curvatura e raio de curvatura são grandezas inversamente proporcionais. Ó. O raio de curvatura é esse ρ. Então, tirando-se uma reta normal aqui na primeira posição da reta tangente e uma reta normal aqui nessa nova tangente, essas duas retas normais vão se cruzar aqui num ponto e elas vão originar o que nós já falamos em algumas aulas anteriores, um círculo. É como se fosse esse ρ, é o raio de um círculo que coincide com essa curva z igual a f de x, ao longo desse arco pequenininho, ds. Ele tem uma aderência muito grande aqui. Diz-se que ele beija essa curva aqui, é um círculo osculador. Então esse ρ é o raio de curvatura dessa curva cuja equação aqui está representada como z igual a f de x. Esse f de x podia ser uma equação qualquer. E aqui esse arco ds infinitamente pequeno, ele tem aqui, forma um triângulo aqui, e ele é tão pequeno que pode ser considerado uma reta, esse arco ds. Então é como se tivesse aqui, ele fosse a hipotenusa desse triângulo retângulo de catetos dx e dz. Tá? Então repara que aqui temos um ângulo, esse ângulo aqui entre dz e dx é o mesmo ângulo alfa. Então esse arco ds, reparem aqui, é um arco de círculo, desse círculo osculador. E o raio de um círculo é o produto, o arco de um círculo é o produto de seu raio pelo ângulo central, que subentende esse arco, esse ângulo central em radianos. Então essa expressão já nos permite calcular o tamanho desse arco ds, tá? É com ela que nós vamos querer chegar ao raio, nós queremos o raio. Então o raio de curvatura, nós já temos a expressão dele aqui, ó. É só passar o d-alfa aqui para baixo do df. Então o ρ vai ser uma razão entre o tamanho desse arco da curva, né, da circunferência, e o valor do ângulo d-alfa, em que a tangente mudou da direção para continuar tangente à curva. Estou falando em português, estou falando em matematiquês, para vocês se acostumarem. Então aqui, esse triângulozinho aqui, ó, esse arco ds, que está aqui no numerador, nós já podemos determiná-lo aqui em função desses elementos de coordenadas dx e dz, que é a hipotenusa. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, então extraindo a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, nós temos ds, que podemos escrever nessa forma aqui, que depois vocês vão entender porque esse ficará mais conveniente. A raiz quadrada ser escrita aqui como sendo elevado a 1/2. Tá? Então já temos o ds, mas não temos o d-alfa, queremos o ρ. Vamos aqui colocar esse dx2 em evidência, tirá-lo para fora aqui desse colchete. Então, é como se fosse tirado para fora do radical. Então, vai tirar para fora, vai extrair a raiz quadrada dele, vai ficar dx. E ao botar em evidência, né, aqui vai ficar dx sobre dx
dx2 por dx2 vai dar 1, e aqui esse dz2, como botou o dx em evidência, ele vai vir para o denominador do dz. Então vai ficar aqui dz sobre dx. Olha que dz sobre dx, em matemática, já está nos dizendo que é uma notação de derivada, como Leibniz colocou. O Newton bota a linha e o Leibniz bota assim nessa expressexpressão. Então, dz dx é uma derivada de z em relação a x elevado ao quadrado. Já estou dizendo em matemática. Então, se quiséssemos colocar na notação de Newton, a notação dessa derivada, era só botar o linha no z. Esse z' representa, então, a derivada de z em relação a x. Tá? Mesma coisa, isso é matemática. Agora, devido à interpretação geométrica de derivada, isso também é outro conceito de matemática. A derivada, ela representa geometricamente a tangente tirada à curva. A grande jogada das derivadas surgiu para traçar tangentes às curvas. As tangentes às curvas eram traçadas por régua e compasso desde os gregos, mas quando as curvas começaram a ficar complexas, aí já para traçar tangentes a essas curvas já ficou muito diferente, muito difícil. Então, surgiu assim o conceito de derivada. Esse conceito de derivada permite saber qual é a tangente à curva. E a derivada é numericamente igual à tangente trigonométrica, aquela tangente lá da trigonometria, desse ângulo de inclinação aqui da tangente. Então, esse ângulo de inclinação da tangente é numericamente igual à derivada dessa função nesse ponto que se está tirando a tangente. Essa é a interpretação geométrica de derivada. Então, a tangente trigonométrica desse ângulo alfa é a derivada de z. Coloquei aqui na notação de Newton, que não vai embolar muito a explicação. Então, diferenciando essa expressão, nós vamos fazer aparecer o d∝, que nós queremos esse d∝. Vamos diferenciar. A diferencial, a derivada da tangente é secante ao quadrado. A diferencial é secante ao quadrado d∝. E aqui a diferencial desse segundo membro é a primeira derivada, vamos derivar de novo, vai ficar a segunda derivada dx, porque nós estamos diferenciando o segundo membro em relação a x e esse primeiro membro em relação a alfa. Então vai ficar secante ao quadrado de alfa d∝, e aqui a segunda derivada, a derivada da primeira, a derivada da primeira derivada é a segunda derivada dx, tá? Então agora nós podemos tirar esse d∝ aqui dessa equação, que é o que nós estamos querendo. Então está ele aqui, d∝ já tiramos. É só jogar lá naquela expressão lá de cima, que já podemos ter a expressão genérica do raio de curvatura. Então repetir aqui só para uma questão didática. Essa secante de alfa que está aqui no denominador, nós sabemos da trigonometria que a secante ao quadrado de alfa é 1 mais tangente de alfa. Então, a tangente de alfa está aqui, o d∝, né, como vimos aqui nessa equação de cima. Então, aqui no numerador fica z duas linhas dx, e no numerador fica 1 mais tangente de alfa. Ora, esse tangente ao quadrado de alfa está falando alguma coisa de derivada, porque essa tangente de alfa é numericamente igual à derivada. Então, colocando a tangente de alfa pelo z', que é a derivada, isso em matematiquês, essa derivada vai ficar ao quadrado, porque a tangente está ao quadrado. Então, ficaríamos assim com o ds. O ds, a expressão do ds, que nós já vimos, que é ela aqui, ó, já chegamos a ela na folha anterior, que o ds tínhamos botado ele em evidência e tal, ficou com essa expressão. E agora nós já temos vamos poder chegar ao raio de curvatura. Porque então, vamos botar a expressão do ds no numerador, está ela aqui, que chegamos anteriormente, e vamos colocar a expressão do d∝, que está ela aqui, no denominador. Pronto, está aqui. Isso daqui, que está escrito assim numa forma matemática, em português se diz, é uma
é uma divisão de frações, que também lá desde o primário, numerador e denominador de fração. Como é que se faz a divisão de frações? Repete-se o numerador e multiplica-se pelo inverso do denominador. Quando eu inverter esse denominador, o 1 mais z' ao quadrado vai para o numerador. Ele vai para o numerador, vai ficar no numerador 1 mais z', e eu tenho aqui também 1 mais z' no numerador, 1 mais z' ao quadrado, elevado a 1 meio, e ele agora vai para o numerador elevado ao quadrado. Tá? Vai estar aqui elevado ao quadrado, que eu já inverti. Ora, isso está escrito aqui, podemos traduzir assim, é produto de potências de mesma base. A base é 1 mais z', 1 mais z' ao quadrado, e a base. Então, esse daqui está elevado a 2, esse daqui está elevado a 1 meio. Esse 2 somado com 1 meio, 2 mais 1 meio, vai ficar, né? O dx aqui vai sumir, né? Vai ficar, então, elevado a 3 meios. 2 mais 1 meio, 2 somando com 1 meio vai dar 3 meios. Está ele aqui. Então, essa é a expressão genérica do raio de curvatura de uma curva qualquer que tenha função z of de x, uma equação qualquer. Então, para saber o raio de curvatura, o que nós precisamos saber? Fazer a primeira derivada da curva e fazer a segunda derivada da curva. Aí nós temos o raio de curvatura daquela curva naquele ponto considerado onde nós estamos fazendo a derivada, naquele ponto de coordenadas x, y. Tranquilo? Então, z e z' são, respectivamente, a primeira e a segunda derivada de uma equação que tem essa forma aqui, em matematiquês, podia ser uma equação qualquer aqui. E no nosso caso, essa equação é aquela equação da cônica. Qual será o raio de curvatura daquela cônica naquele ponto de origem do sistema de coordenadas que está lá sobre ela? E o eixo z é normal à curva, que essa curva aqui já foi construída de acordo com essas condições. Então vamos derivar z em relação a x, temos ela aqui. Derivando z em relação a x, nós vamos ficar com dz dx. E derivando aqui esse termo aqui em relação a x, é 2 vezes a base, e do x tiramos 1. Então vai ficar 2 vezes a x, como nós já sabemos aqui, né? E tem outro detalhe aqui que eu quero mostrar a vocês, que aqui, olha, aqui nesse termo aqui, em E, tem um produto, x vezes z. Aqui é derivada de um produto. E como é que é a derivada de um produto, esse xz? É assim, é como se o x fizesse a vez de u e o z fizesse a vez de v. Então, a derivada de um produto uv, o y', que é a derivada, vai ser a derivada da primeira vezes a segunda função não se deriva, depois o contrário, mais uv'. É só isso que nós vamos usar para fazer essas derivadas. Então já está aqui essa derivada de z, dz, dx, aqui é 2ax, aqui 2c vezes z, né? Aqui 2ax dx dx, dx dx é 1. 2c vezes z, o z tira 1, dz dx. Nós estamos derivando em relação a x. Então aparece aqui um dz dx. E aqui é o produto. Vai ficar então 2 o u é o x. Então a derivada de x é 1. O outro é o z, é o v, não se altera. E depois o contrário, 2 o x agora vai derivar o z, dz dx. Perceberam, senhores? O matematiquês, tudo tranquilo? A segunda derivada, então, é derivando novamente a primeira. Então, a derivada da primeira derivada é a segunda derivada. Aqui nós vamos derivar em relação a x. Aí vai ficar 2a, derivou em relação a x, o x vai embora. E aqui nós temos, aqui, ó, vai aparecer novamente produtos aqui. Novamente produtos, esses produtos aqui. Então, aqui, derivada primeira,
vai ser D2Z dx2. Aqui, 2AX. E aqui vai ser derivada de um produto, vai ser o Z, vai fazer a vez aqui do U, e o dx dz é uma função, vai fazer a vez do U. Então eu já estou derivando aqui, botando 2C em evidência. Então vai ser 2C dz dx vezes esse dz dx, que não se alterou nada. É esse. E esse aqui é o que eu derivei. E depois, a outra parte, 2CZ, o 2C da evidência. Esse Z agora não foi nada. E vou derivar esse aqui que está fazendo o papel do V. E a derivada dele vai ser a derivada segunda. D2Z dx. Estão vendo aqui? Legal. A mesma coisa esse termo aqui, ó. 2x, esse é o U e esse vai ser o V. Vai ser a mesma coisa. Tranquilo, senhores? Mesma coisa, tá? E já obtive assim. Isto é a derivada do produto, eu marquei ali. Isso aqui então, ó, esse termo aqui, ele está todinho aqui. Isso aqui está todinho aqui. Então, vou evidenciar agora, evidenciando as derivadas. Botar tudo que tiver derivada, eu vou botar em evidência. Aí vai ficar assim, D2Z dx, então aqui vai ficar, né, botei isso em evidência, D2Z dx, no lugar dele aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar, no caso, esse 2A veio para cá, ó, juntou aqui, né, aqui foi, já arrumei, coloquei o DZ dx em evidência e já fui fazendo uma arrumaçãozinha aqui, ó. Vocês depois com calma, num papel, pode ir fazendo isso aí, que é um bom exercício, tá? Matemática não é poesia, se fazendo lendo. Matemática se estuda com lápis e papel na mão e com trabalho braçal. Matemática também tem trabalho braçal. Então, o valor de dz dx e d2z dx na origem, naquela origem do sistema, lá na origem daquele sistema que é normal, o x é igual a zero, z é igual a zero, né? O y já foi zero há muito tempo. Mas então é só chegar onde tem x e z, nessa já aqui, nós vamos, nessa primeira derivada, saber como é que é a expressão dela lá na origem. Ora, tudo que tem x, que o x é zero, e z igual a zero, vai se anular. Aqui não tem, então aqui não se anula, mas aqui tem x, anula. Aqui tem z, z igual a zero, anula. Aqui tem z, anulou. Aqui tem x, anulou. Então ficou só o dz dx é igual a zero, que é o valor da primeira derivada lá naquela origem do sistema. E a segunda derivada, d2z 2x, está ela aqui, né? Então também vamos ver, onde tem x e z vai anular tudo. É só percorrer aqui, tem z anula, tem anula, e aqui, ó, ficou 1. Então, esse dz dx vai ficar imaculado. Aqui, ó. Vamos ver direitinho, vai vindo, vamos anulando, né? Então, tudo que tem z, como aqui o dz dx, nós já vimos que é igual a zero, né? Então, onde tem z é zero, e onde tem dz dx também é zero. Então, já anula isso tudo, ó. dz dx já vimos que é igual a zero, então anula isso tudo. Então ficou apenas o dz dx com esse 2a aqui. Então já temos a primeira e a segunda derivada. A primeira é nula e a segunda derivada dá 2a, duas vezes esse coeficiente a. Então essa é a expressão genérica do raio de curvatura e nós vamos colocar ali, para ter o raio de curvatura daquela cônica, quanto é o z' e o z' ali na origem, no x igual a zero. O z' é igual a zero, então lá no numerador vai ficar só 1, né? Porque o z' vai anular. E o z' é 2a, então no denominador vai ficar 2a. Então o raio de curvatura vai dar 1 sobre 2a, é o raio de curvatura daquela cônica. Quando o sistema de coordenadas está lá sobre o elipsoide, sobre, no caso, a quádrica, com aquela situação particular da origem, que eu acho Z normal a ela, né? A quádrica. Então, esse aqui é o plano, eu representei assim como se fosse o raio de curvatura produzido pelo plano XZ, que o Y é igual a zero. Vai dar 1 sobre 2A.
Isso está escrito em matematiquês. Então, em português, como é que ia se escrever isso de matematiquês? Seria em português assim: o raio de curvatura da cônica gerada pela interseção do plano XZ, ou mesma forma y igual a zero, é a metade do inverso do coeficiente de x2, que é aquele A, na equação da cônica. Estão vendo como o matematiquês é muito mais sintético, tá? Então está aqui, ó, o raio de curvatura produzida por aquele plano XZ é esse coeficiente aqui. Então, tendo a equação da cônica, é só olhar aqui pelo qual é o coeficiente de x2, já tem o A, e o raio de curvatura, então, aqui, o ρ vai ser 1 sobre 2A. Tá, ele aqui, gente. Tranquilo, senhores? Procedendo analogamente, eu não vou fazer, mas é a mesma coisa. Se fizesse o plano x igual a zero, iríamos cortar a quádrica por um plano em que o x fosse igual a zero, aquele plano YZ, fazia a interseção desse plano com uma cônica, né? Essa seria a função f de z, né? Seria essa aqui, não tem x. Então faria-se essa daí, teria a equação da cônica, que é aquela curva, e o raio de curvatura dessa, analogamente, ficaria sendo o raio de curvatura do plano produzido, esse plano YZ na quádrica, é a metade do inverso do coeficiente de Y2 na equação da cônica, daquela curva plana. Lembrando, tá, que essa daqui, ó, isso tudo aqui é a quádrica. Então essa quádrica, ela tem origem no sistema de coordenadas, sobre a superfície lá, e o eixo Z normal. E não tem termo independente de x e y, porque a origem do eixo está sobre a superfície. Então essa é a equação da quádrica, essa é a equação da cônica, e esse aqui é o raio de curvatura dessa cônica lá, quando x, na origem do sistema, né? X igual a y igual a zero. Bom, então aqui vamos vendo aqui, só para lembrando, essa é a quádrica, tá ela aqui no espaço bonita, né? Com esse elipsóide é uma quádrica. Esse é o plano normal, o plano XZ, o y igual a zero. Esse plano produziu essa seção, esse plano preto. Essa seção é chamada cônica. E a equação da cônica é essa. E a equação do raio de curvatura, ó, esse raio de curvatura, então, vai ser o raio de um círculo. Esquematicamente, coloquei ele aqui em marrom. Seria o raio de um círculo osculador a essa curva f de xz aqui na origem. Esse raio do círculo, seria o raio de curvatura do círculo, vai ser a metade do coeficiente de x2. Tá? Então, lá no elipsóide, vocês devem estar lembrados, o raio de curvatura da seção meridiana. Ele fica, tanto o raio de curvatura da seção meridiana como da seção do primeiro vertical, eles ficam nesse mesmo eixo Z. Os dois raios de curvatura ficam ao longo do eixo Z. Eles só têm tamanhos diferentes, mas eles ficam ao longo desse eixo Z. Então, resumindo, temos aqui um sistema, uma quádrica, né? Esse elipsóide, referido ao sistema XOY, com origem nesse zero pretão. Então, esse eixo, esse sistema XOY tem origem em O. Então, a quádrica vai ter essa equação, voltando lá aquela primeira página. Essa é a equação da quádrica, que é a equação desse elipsóide de revolução. Ele é uma quádrica. E cônicas. Vamos ver algumas cônicas nesse elipsóide de revolução. O meridiano é uma cônica. O meridiano é uma cônica, ele é formada quando o plano, esse plano que contém meridiano, esse plano O0, né, YZ, aqui no plano da tela, esse aqui é o plano do meridiano. Ele foi produzido por um plano, e a curva do meridiano é uma seção cônica. O meridiano é uma seção cônica. Outra seção cônica, qual seria? O equador. O equador é quando um plano que
corta a quádrica, né? Corta o elipsoide, plano de cota Z igual a zero, nesse sistema geral aqui. Então esse plano produz uma curva aqui no elipsoide, que é uma cônica, e ela é denominada equador. Estão vendo o linguajar? Aqui está o nosso sisteminha de eixos, na nova posição. Então aqui nessa nova posição, esse sistema de eixos com origem pelinha, se fôssemos referir o elipsoide, a quádrica, esse novo sistema de eixos, já vimos como fica, foi a aula de hoje, né? Está tudo escrito lá, direitinho. Então esse plano aqui, vamos ter um plano aqui, esse plano ômega, esse plano contém a normal. Esse plano contém a normal. Agora, esse plano vai ser o nosso protagonista da próxima aula. Esse plano que contém a normal, ele vai girar em torno desse eixo Z. E para cada posição que esse plano aqui ficar, ele vai causar uma nova seção na quádrica, no elipsoide, seria a seção. Para uma posição particular vai ser a seção meridiana, para uma outra seção particular vai ser a seção do primeiro vertical, para uma seção qualquer de azimuth θ, vai formar uma nova seção, uma nova equação, uma quádrica, né? Essa quádrica aqui, por exemplo, vamos ver essa quádrica. Essa seria numa posição qualquer do plano, não é nem o meridiano nem o primeiro vertical. É uma situação qualquer. Ela é referida a esse eixo x, c, pelinha. Então já vimos que é essa equação aqui da cônica. Para cada posição da atitude desse plano ômega, vai produzindo uma equação nessa quádrica que é o elipsoide. E o raio de curvatura, nesse caso, já vimos, vai ser, né, se for o caso, produzido por esse eixo YZ, aqui o eixo YZ, esse Z aqui, está saindo da tela, produz uma seção, e o raio de curvatura eu representei simbolicamente aqui com essa linha preta. Está aqui, ó. Se esse plano ômega fosse o primeiro vertical, eu já vou adiantar, o tamanho dessa linha preta seria daqui do P' até aqui o P3', ia vir desde a superfície do elipsoide até aqui, quando a seção corta o eixo polar. Então, P', P3' é igual àquele N maiúsculo, raio de curvatura da seção normal principal. E a seção meridiana, ela vai ficar também aqui em algum lugar, vai ser o M, vai ser menor do que o N. Tranquilo, senhores? Estão entendendo direitinho? Bom, então terminamos nossa aula, espero que tenham gostado, obrigado por ter assistido. Se não está inscrito, inscreva-se, dê seu like ou dislike aí, que vai ajudar o canal. Compartilhe com seus colegas, com outros profissionais, faça comentários, que isso me ajuda muito, pessoal. Isso me ajuda a orientar minhas aulas e a atingir meu propósito nesse meu trabalho voluntário. Tranquilo, senhores? Então, até a próxima aula, que estamos acompanhando as pegadas de Gauss lá naquele levantamento topográfico de Hannover. Então, até a vista, pessoal!